Esse violão maciço aí que o Roberto Barneschi toca é um dos instrumentos mais recentes que ele fabricou. Essa luz, é claro que é Jesus. Ele que é luthier há quase 40 anos e professor de música há 33. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Vocês podem ver que ele é fininho e ele não tem aquela caixa de ressonância, né? Ele não é oco, conforme os violões normais. Ele é um violão maciço. E ele é um violão que só tem som quando está ligado no amplificador. Ele é um violão elétrico, né? Então ele está ligado. A hora que eu desligo o cabo, ele perde o som. Ele não tem som mais. Então ele é um violão exclusivamente elétrico. E como será que o Roberto começou a desempenhar a profissão de luthier? Ele contou à nossa equipe que tudo teve início em 1981, quando participava tocando no grupo de jovens da igreja, onde ele morava, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Período que começou a fazer aula de violão. Foi presenteado pela tia com um instrumento e também conquistou seu primeiro emprego em um estaleiro, que é uma oficina de barcos, onde era feita a construção e restauração. Ali ele aprendeu as técnicas do manuseio de madeira, envernizamento, colagem e fibra de vidro. Dicas importantes que futuramente iriam ser utilizadas na fabricação dos instrumentos. Segundo ele, se apaixonou pela guitarra do amigo Alaor, que era parecida com esta que ele segura. Ela era amarela e preta. Teve a sorte de ser agraciado pelo pai com um instrumento, também parecido com este que está na parede. Foi o que precisava para montar a sua primeira banda de música. Em 1983, assistiu na televisão um videoclipe da música O Elefante, interpretado por Robertinho do Recife e Emilinha, nascendo, então, a profissão de luthier. E o Robertinho do Recife, ele toca nesse vídeo, é um vídeo infantil, ele toca uma guitarra Les Paul e a Emilinha toca uma guitarra Fly-V, uma guitarra que tem 2 bicos assim. E eu assisti aquele vídeo e eu fiquei atormentado. Eu achei aquela guitarra linda, eu achei aquela guitarra maravilhosa. Eu falei, nossa, preciso ter uma guitarra dessa. Só que a gente, né, tudo pobre, uma dificuldade terrível para comprar as coisas, não existia essas facilidades que tem hoje de 10 vezes no cartão, 20 vezes no cartão, então não existia essas coisas nessa época. Para mim comprar uma guitarra daquela lá ficou uma coisa meio quase que impossível. Pensei, quer saber? Eu vou fazer uma guitarra. Que eu pendurei a minha guitarra na parede, como está essa, e eu fiz o desenho da guitarra de cartolina. Roberto relata que sonhava em fabricar um instrumento, mas encontrava um desafio enorme. Como ele iria reproduzir algo que viu uma única vez? Então aquele vídeo passou uma vez e eu não tive a oportunidade de ver esse vídeo de novo. Então eu fiquei só com aquela imagem na cabeça. Eu não tive outra oportunidade. Eu não tive como conversar com ninguém, como pedir uma orientação para ninguém. Nem o meu patrão, que era muito bom na parte de madeira, na parte de construção de barco, poderia me ajudar, porque instrumento musical e barco não tem nada a ver. Eu fiz um desenho de cartolina e eu fiquei vestindo esse desenho em cima da minha guitarra. E olhando de longe, imaginando a guitarra que eu tinha visto, imaginando o ângulo certinho. Então, às vezes ela estava mais larga e eu cortava um pedaço, às vezes ela estava mais estreita e eu abria um pedaço, e eu fui montando a guitarra de maneira que, a hora que eu via de longe, eu imaginava a Emilinha segurando a guitarra e eu falei, é esse modelo, é esse formato aí. Eu fiz com porta de guarda-roupa, fiz o braço com tábua de construção e as peças eu comprei numa única loja que tinha lá em São Bernardo. Certas partes técnicas do instrumento, como por exemplo, colocação de trastes, formação das casas, colocação das cordas, formação das cordas, a parte elétrica, eu não tinha nem noção de como que eu ia fazer. Então a única coisa que eu tinha era a minha guitarrinha tonante. Então eu pensei comigo, se eu copiar tudo que é da minha guitarra, como é feita a minha guitarra, todas as medidas da minha guitarra, a minha guitarra que eu estou fazendo vai ficar boa. Para fazer a parte elétrica eu vou ter que desmontar a minha, né? E eu tive que desmontar com muito cuidado, porque era aquele negócio, né? Se um fio soltasse, eu não sabia mais onde que esse fio era soldado. Então eu fui desmontando a minha e montando conforme era a minha. Comprei inclusive peças que eram parecidas com as peças da minha, para ter a mesma medida, para ter o mesmo formato.
Depois de fabricar sua guitarra, Roberto contou que começou a fazer shows com o instrumento em várias cidades da região. Era necessário ter também um contrabaixo. Não pensou duas vezes. Trocou sua guitarra nesse instrumento. Mas ele era um pouco velho. Decidiu fabricar também um contrabaixo. Usou como modelo o do seu professor. Riscou em cartolina, comprou uma prancha de mogno, uma tábua de pinho e construiu seu novo amor, que é este aí que está no colo dele. Quando mudou para Andradas, em 1987, ministrou aula de música e também começou a fazer manutenções nos instrumentos musicais, tornando-se conhecido em toda a região como luthier. Em 2015, teve uma missão importante, fazer um piano. Eu fiz um piano para um rapaz lá de Poços. Ele me deu um piano para reformar e o piano estava todo condenado por cupins. E o piano não teve conserto, então nós combinamos e eu fiz um piano novo. Porque foi uma coisa que eu fiz também sem nunca ter feito. E foi uma construção assim, que me marcou bastante, que foi uma coisa muito potente, assim, uma coisa muito legal. Fiz também um instrumento para um amigo meu lá de Pinhal, um contrabaixo, aliás, uma guitarra, né, de 2 braços. O braço de baixo é uma guitarra e o braço de cima é um contrabaixo. De 2015 para cá, fabricou e restaurou outros instrumentos, como esta viola, feita com recursos da Lei Aldir Blanc estadual, através do projeto Fazedor de Viola Caipira. Ela foi feita toda em compensado e com braço de cedro e escala de embuia. Pode ver que é um instrumento maravilhoso. Os materiais utilizados para fazer os instrumentos são comprados em madeireiras. São priorizadas madeiras comuns para não encarecer o produto final. Quando o instrumento ele é acústico, conforme esse daqui, o que é um instrumento acústico? É um instrumento que tem uma caixa de ressonância. Eu costumo fazer de compensado. Eu faço de compensado de 4 milímetros. O certo seria fazer com 3 milímetros, mas eu faço com compensado de 4. São compensados mais comuns de se achar. Só que a frente ela está envernizada com o verniz incolor. E na lateral e a parte de trás está envernizada com corante cedro. E a escala, que é esta parte aqui, a parte da frente, toda feita em embuia, que é essa madeira marrom. O cavalete também feito em embuia. Quando é instrumento maciço, eu uso cedro no corpo. E para montar o instrumento, eu uso um molde, que é este molde aqui. Faço a lateral, de compensado, eu uso um dobrador. O dobrador é uma... Eu uso um dobrador com água, né? Então eu faço tipo um recipiente cheio de água, que eu ponho a água a ferver, com a madeira. Eu umedeço a madeira, né? Eu deixo a madeira úmida, eu encosto nesse dobrador e vou dando forma. E conforme eu vou dando forma, eu vou colocando dentro desse molde e colocando ele preso com morcetes, para que o molde acentue as curvas do compensado que eu acabei de curvar na mão. Depois eu corto os tampos e colo os tampos. Então faço todo o instrumento dentro do molde. Aí depois que ele está pronto, aí eu tiro do molde. Aí o corpo ele fica inteirinho, pronto. Faço o braço, faço o cálculo das colocações de traste, depois faz a boca e tudo mais. E assim a gente vai colando e montando o instrumento.